Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzílio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou mais uma vez aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? Esse projeto que trata do ensino à distância por conta da não condição das aulas presenciais no ensino fundamental 2 nos municípios, em especial na cidade de Ribeirão, essa aqui eu trabalho. Gostaria de mandar um abraço para todo mundo, para todos os profissionais, para todos os alunos, para todos os, eu diria assim, responsáveis por todos os nossos alunos, para todos os representantes das escolas, né? A gente está chegando aí nessa reta, nesse final de ano, concluindo praticamente os trabalhos de condição de aula à distância para esse período letivo. Ainda não ficou muito bem definido como será o próximo ano letivo, ainda a gente tem aí algumas dúvidas, porque de certa forma nós não temos, né, a definição da utilização da vacina para início do ano, mas nós não sabemos ainda como é que vai ficar. Mas acho que no futuro muito próximo sentaremos para debatermos aí como será o início do próximo ano letivo. Mas agradecer a todos, é sempre importante agradecer a paciência, as observações, as críticas, os comentários, as colocações, e dizer que mais uma vez o professor, de uma maneira geral, acaba se superando, né? Ele sempre é colocado ali a teste. Nós não fizemos curso para ser atores, não conseguimos trabalhar em estúdios, a gente trabalha em casa, no quarto de casa, né? Ou numa sala, fazemos o nosso trabalho, fazemos o nosso melhor e muitas vezes a gente recebe crítica de todo jeito, mas faz parte. A sociedade, de uma maneira geral, acaba, eu diria que reconhecendo em sua grande maioria todos os esforços que nós montamos, que nós realizamos para levar de alguma maneira esse trabalho até vocês ou até os filhos de vocês, para que eles tenham um mínimo de conhecimento, um mínimo de condições de assimilação para o próximo ano letivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho das doenças e dos traumas que acontecem ou que acometem, eu diria assim, ao sistema locomotor, né? Esse tecido conjuntivo ósseo, né? Esse conjunto esquelético, eu poderia assim dizer, as articulações e tudo mais, quando elas ficam sobrecarregadas. Para o grupo do 8º ano, o grupo de ciências do 8º ano, está dentro do programa do sistema locomotor, está dentro do programa do entendimento do 8º ano de ciências. E aí a gente vai falar desses males, às vezes uma fratura, às vezes uma doença, uma lesão, às vezes uma agressão, né, esse tecido que acaba trazendo uma má formação e uma condição difícil de sobrevivência para pessoas que atingem uma idade mais avançada. Para o jovem, de uma maneira geral, nem tanto, né? A gente sabe que para o jovem tudo está bom, é muito rápido, muito perfeito, a recuperação é muito intensa. As doenças que atacam esse sistema locomotor, né? Existem algumas doenças que acometem, que atacam esse sistema locomotor e que provocam, levam a dores fortes, a situações de risco muito sério com relação a deslocamento de ambiente. Uma dessas doenças é conhecida como fibromialgia, né? Que é a sensação de dor crônica em todo o corpo. Imagine um camarada ter a sensação de que todas as partes do seu corpo estão doendo. Normalmente, esse paciente apresenta uma rigidez e uma tensão nos músculos, né? Tendões e principalmente nas articulações. Ele fica quase que imóvel de tanta dor que ele acaba sendo acometido, que ele acaba possuindo. Não existe uma causa específica para a fibromialgia. Pelas suas condições para o desenvolvimento, a fibromialgia ela é tratada como uma síndrome
que é uma síndrome de fato, né? Uma doença que ataca todas as partes do seu corpo ao mesmo tempo. Então, assim, alguns pesquisadores definem síndrome quando um acometimento ele generaliza vários sistemas, várias partes do organismo ao mesmo tempo, e que não existe para esse tipo de situação uma definição específica, conhecida, prática, direta para se tratar com objetividade, né? O tratamento é feito com a reestruturação postural, com aulas de yoga, pilates, musculação e ainda também um bom alongamento. E a fibromialgia tem sido muito constante em diagnósticos recentes, em identificações recentes por esse tipo de acometimento a muita gente, tá bom? A uma grande parte da população. A velha e boa artrose, que nós já conhecemos, já escutamos falar, normalmente atinge um grupo de pessoas com idade relativamente mais avançada. A artrose normalmente não atinge pacientes, eu diria assim, com a idade jovem, né, jovial, mas normalmente pacientes com a idade um pouco mais elevada. E tem esse nome porque, para o conjunto de fatores que atacam ou alteram, eu diria assim, as articulações sinoviais. Normalmente existe o desaparecimento da cartilagem articular com o crescimento aumentado do remodelamento do osso subjacente, ou seja, existe na verdade uma cartilagem de proteção entre um outro osso e outro em algumas articulações, e essas, eu diria assim, essa parte nervosa, essa parte de proteção entre o osso e outro acaba desaparecendo, se desgastando. Por isso essa dor intensa. Estima-se que pelo menos 10% dos adultos sofram da doença em todo o planeta. Essa doença, essa enfermidade, atinge as articulações periféricas da coluna vertebral, ou seja, as articulações mais baixas, sexta, sétima vértebra aí. A ciência não sabe exatamente identificar as causas para que se defina uma forma de tratamento específico ou pelo menos satisfatório que o indivíduo volte a ter uma condição de vida normal. Normalmente se aplica tratamento paliativo para essas sensações de dor, né, de desgaste ali dessa proteção, eu diria assim, nervosa. A artrite idiopática juvenil é a inflamação crônica nas articulações, olhos e nos corações e coração das crianças, e coração das crianças. Os principais sintomas são dor e inchaço nas articulações. Não se sabe exatamente a causa da doença, dessa artrite idiopática, né, juvenil. Existe a suspeita de fator genético para o desenvolvimento do quadro problemático. O tratamento da artrite, desse tipo de artrite juvenil, deve ser individualizado, ou seja, deve ser tratado de uma pessoa para outra pessoa de uma forma diferente, dependendo do grau de acometimento. Normalmente, o paciente necessita de cuidados multidisciplinares com reumatologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta e ortopedista. O tratamento é iniciado para recuperar a normalidade dos movimentos e diminuir a intensidade da dor. Os medicamentos mais usados são anti-inflamatórios, não esteroides, aprovados para aplicação continuada, principalmente em crianças que têm um organismo considerado muito mais sensível do que o organismo do adulto. A osteomielite é uma inflamação dos ossos que pode surgir através de contato infeccioso com bactérias ou fungos. Essa doença pode ser localizada ou pode se espalhar por várias partes do corpo, atingindo principalmente a medula. Os sintomas da osteomielite, né, são febre, dor,
osteomielite, dor e inchaço na parte atingida. A doença pode ser crônica. O tratamento é feito com o uso de antibióticos. O medicamento pode ser aplicado na veia ou por via oral, dependendo da gravidade do caso. Em casos avançados, é necessária intervenção cirúrgica para drenagem ou amputação dos membros ou do membro. E também é tratado com anti-inflamatório. Outra enfermidade que ataca o sistema locomotor humano é a doença de Piaget, Trata-se de um problema sistêmico e benigno no osso. Esse distúrbio altera o metabolismo dos ossos, gerando a destruição da estrutura esquelética de forma gradativa. A principal suspeita é de que a origem da doença seja genética. Essa doença é muitas vezes sem sintoma nenhum, aparece sem sintoma nenhum, é assintomática. O diagnóstico é feito por radiografia. Quando existem os sintomas, normalmente que afetam o paciente, é uma perda de audição e fraturas por todo o corpo e ainda muita dor. O tratamento é feito com o uso de bifosfonatos. Aí vamos diretamente para o que a gente entende ou conhece como fraturas, que são as lesões que podem ser mais intensas ou menos, que podem ser internas ou expostas, dependendo do grau de acometimento. Essas fraturas são lesões que causam o rompimento ou trincamento de um osso. Elas podem ser fechadas quando o osso não é exposto, ou abertas quando há o rompimento da pele. As fraturas podem ser definidas como a ruptura parcial ou total do osso e podem ser classificadas em abertas ou fechadas. De acordo com esse lesionamento da pele, ou não, se houver uma lesão, uma ruptura da pele, se rasgar um pouquinho a pele e esse osso quebrar e romper a pele, ela pode ser considerada uma fratura exposta. Uma fratura fechada é quando não ocorre esse rompimento da pele. Já exposta é quando esse rompimento do osso, que é rompido o osso e a pele se apresenta de forma externa. Pode existir maior possibilidade de infecção, principalmente no caso da fratura exposta, que é considerada mais perigosa que a fratura que não é exposta, a fratura interna, que não acontece de forma visível. Há só a ruptura ou a lesão ou o acometimento direto desse tecido conjuntivo ósseo. As fraturas geralmente ocorrem em virtude de algum impacto, queda ou esmagamento, sendo essa última normalmente associada à lesão de tecidos moles. Esses traumas não precisam ocorrer de forma violenta para que a lesão aconteça, pois os pequenos tombos, por exemplo, podem gerar fraturas sim. Idosos são os mais propensos a apresentar essa ruptura dos ossos, principalmente em razão da sensibilidade dessas estruturas. Além das fraturas ocasionadas por traumas, existem as doenças que nós chamamos de patológicas. Existem as fraturas patológicas, que na verdade são causadas, em alguns casos, até mesmo por estresse. As fraturas patológicas são resultantes de esforços leves, que normalmente não causam uma alteração óssea e ocorrem, algumas vezes, de maneira espontânea, de maneira clara, de maneira natural. Elas acontecem em virtude da fraqueza dessa estrutura em consequência de uma osteoporose, que na verdade a osteoporose seria a descalcificação óssea, ou até mesmo de um câncer nos ossos. As fraturas por estresse, por sua vez, ocorrem como resultado de uma pressão frequente e repetitiva, sendo muito comuns em atletas. Elas comumente atingem os membros inferiores. A osteoporose
é um distúrbio que causa uma redução na densidade mineral óssea, ou seja, a perda, né, de substâncias consideradas fundamentais para a manutenção da estrutura óssea, com a consequente elevação da fragilidade dos ossos. E aí a gente percebe que isso é muito mais comum em pacientes com a idade relativamente mais elevada. Como ocorre um aumento da fragilidade, as pessoas apresentam um maior risco de fraturas, que podem causar problemas sérios, dependendo do osso afetado. Tá certo? Então é preciso estar muito atento a esse tipo de lesão, porque normalmente acomete mais pacientes idosos, principalmente mulheres depois dos 50, 60 anos. Certo? Normalmente a doença atinge um número maior de mulheres, principalmente aquelas que estão na fase pós-menopausa, né? Em razão principalmente da redução do estrogênio, que é esse hormônio que facilitaria essa condição. Sua incidência também é maior em pacientes acima dos 65 anos de idade. Pessoas negras normalmente são menos afetadas. Diversos fatores contribuem para que uma pessoa desenvolva osteoporose, sendo os principais a menopausa e a senilidade, né? Entretanto, ela também pode ser ocasionada por algumas doenças, tais como o hipercortisolismo, hiperparatireoidismo, hipertireoidismo e artrite reumatoide. O uso de glucocorticoides, alcoolismo, e erros nutricionais também estão relacionados com o surgimento desse distúrbio. Aí a gente tem uma ideia de como seria a formação de um osso normal e um osso com osteoporose, com essa perda dessa mineralização, dessa substância que dá essa sustentabilidade, eu poderia assim falar, para esse tecido conjuntivo ósseo. As fraturas são facilmente percebidas, seja pelo aparecimento dos ossos através da pele, que é a fratura exposta, ou pela dor intensa, né, quando as fraturas acabam sendo internas, que podem ocorrer de forma espontânea ou quando é realizado a palpação, né, o camarada começa a palpar aquela região que está um pouco mais inchada, que foi lesionada, e aí acaba identificando esse tipo de lesão. Além disso, algumas dificuldades em se movimentar ou movimentar o membro que foi acometido, ou deformidades que caracterizam a quebra dos ossos podem ser percebidas. A realização de exames radiológicos acabam confirmando o diagnóstico de fraturas. Ao perceber que algum osso foi fraturado, é importante imobilizar imediatamente o membro que foi lesionado. Essa ação, além de evitar uma piora no quadro, ajuda a diminuir, obviamente, a dor com esse isolamento, né? Em casos de fratura exposta, é fundamental que o local seja coberto com um pano limpo e o paciente seja levado imediatamente para o hospital. Nesse tipo de lesão, o risco de contaminação é muito grande. Por isso, são necessários cuidados adicionais. É importante lembrar que a grande maioria dos casos de fratura exposta está relacionada com acidentes de trânsito e em obras de construção, né? Material aí que às vezes acidenta diretamente o profissional que trabalha naquela área. Ao presenciar um desses acidentes, se deve chamar imediatamente ajuda especializada, ligando diretamente para o SAMU, que é o 192, ou para o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Evite movimentar a vítima, porque determinadas fraturas podem até comprometer órgãos internos, tais como os pulmões. Então, assim, é preciso lembrar, se você não entende daquela lesão, imobiliza o paciente, chama quem está mais preparado para fazer o socorro, e aí é melhor
do que você arriscar fazer um socorro de maneira equivocada e acabar tirando a vida do paciente. Por que sentimos a dor? É uma pergunta muito interessante do ponto de vista técnico, né? A dor é uma sensação que se manifesta quando algo acontece de errado em nosso organismo, por meio de estímulos que são enviados diretamente aos nervos do nosso cérebro. E esse, por sua vez, envia esses estímulos ao córtex motor para que esse libere uma reação direta. A reação liberada pelo córtex motor é enviada para o local da dor por meio dos nervos. A sensação de dor é determinada em um indivíduo a partir das sensações que sentiu em seus primeiros anos de vida, ou seja, a primeira lesão que estimulou seu organismo a reagir, liberando essa sensação que acaba sendo determinante para a percepção de todos os outros sentimentos de dor que ele vai encontrar ao longo da vida. Dessa forma, pode-se dizer que a dor é uma sensação muito particular e muito subjetiva. Uma pessoa pode sofrer uma lesão e sentir uma dor, outra pessoa pode sofrer a mesma lesão e não sentir com tanta intensidade essa dor. Existem vários casos que estimulam o nosso organismo a liberar essas reações dolorosas, como é o caso do nervosismo, a ressaca, uma posição errada de realizar uma atividade, deitar ou sentar de mau jeito, exagerar em exercícios físicos, permanecer por muito tempo em uma mesma posição, esforços repetitivos, estresse, entre outras coisas. A cada novo dia, a dor em relação à percepção está relacionada aos hábitos que nós conseguimos adquirir ao longo da vida. Dependendo dessa longevidade, desse prolongamento de vida das doenças consideradas fatais, a gente vai mudando essa condição de dor e mudando também os espaços ou os ambientes que vão se manifestar em nossa mente ou no sistema nervoso em termos de recepção e de queixas com relação a esse sentimento. A dor é caracterizada pela sua frequência, pela sua natureza, pelas causas que podem provocá-la, pela localização, pela duração, pela qualidade e também, obviamente, por sua intensidade. Então é importante lembrar que esse tipo de situação também tem a ver com o nosso psicológico. O tratamento da dor depende do seu estímulo gerador, depende do que causou essa dor. Dessa forma, pode ser medicamentoso, se for do ponto de vista clínico, técnico, né? Auxiliar, fisioterapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, né? Através de massagens, acupuntura, entre outros tratamentos. Existem formas de prevenir algumas dores, como também de aliviar as tensões do dia a dia, manter a postura correta, dormir bem, praticar atividade física sem exagero, alongar o corpo quando permanecer muito tempo em uma só posição e por aí vai. Então, assim, é importante relacionar o dia a dia, essa experiência, essa habilidade, essa condição de identificação da dor. Mas a dor é algo que vai ser sempre previsível ou constante na vida do ser humano. A gente precisa administrar e chega a uma determinada idade que ela passa a ser uma companheira constante, dependendo do tipo de lesão que uma pessoa pode ter sido ou pode ter sido acometida, digamos assim. A aula vai ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sesval e até a próxima oportunidade.